Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre a filosofia budista. Quando a gente fala em uma filosofia budista, a gente está falando de algo que está conectado diretamente à vida do Siddhartha Gautama. A vida dele é envolta em alguns mistérios, mas a narrativa geral que se conta é basicamente a mesma. Ele foi filho de nobres que viveram ali no século VI a.C., curiosamente a mesma época em que surge a filosofia ocidental na Grécia. E esses reis, apesar de tentarem por muito tempo, aproximadamente 20 anos, não conseguiam ter filhos. Mas a rainha, que chamava Maia, acabou ficando grávida depois que ela teve um sonho, e nesse sonho um elefante branco entrava pela axila dela. E ela acorda no outro dia e descobre que está grávida. Depois, quando a criança nasce, o rei chamou esse filho de Siddhartha, que significa todos os desejos realizados. Mas a rainha acabou morrendo alguns dias depois do parto. E aí conta-se que um ermitão, passando pelo castelo, acabou conhecendo a criança, e ele disse que essa criança, se essa criança vivesse para sempre nesse castelo, ela ia crescer e ia se tornar um grande rei. Esse menino, no caso, ia se tornar um grande rei. Mas se ele saísse do castelo e abraçasse a vida religiosa, ele ia se tornar um Buda, um iluminado. Inicialmente o rei ficou muito feliz com essa profecia, porque obviamente ela conta algo muito bom sobre o filho dele, mas depois ele ficou preocupado porque ele ficou imaginando a possibilidade de perder o filho, já tinha perdido a esposa, ele não queria perder o filho. Então ele se esforçou para criar uma vida plena e feliz para o Siddhartha dentro do castelo. Ele dava a ele tudo o que ele desejava, tentava afastar as coisas ruins, a doença, a morte, a tristeza. Então era uma vida de festa, uma vida de prazeres, uma vida de alegria dentro do castelo o tempo todo, aquilo que o rei tentou fazer para conquistar, digamos assim, o interesse do filho dele. Quando Siddhartha fez 19 anos, o rei arrumou para ele um casamento e desse casamento ele acabou tendo um filho muitos anos depois. Mas aos 29 anos o Siddhartha abandonou o castelo, ele via aquela vida lá dentro e sabia das coisas que tinham lá fora e entendendo esse contraste, entendendo a dimensão do sofrimento humano, do qual naquele momento ele não participava, ele decidiu sair dali, adotar a roupa do monge e buscar o ascetismo, buscar o conhecimento. Ele passa muitos anos num processo de autoconhecimento, de tentativa e erro, digamos assim, em busca de um método para alcançar a iluminação, até que com os 35 anos ele consegue e se transforma no Buda. Depois ele passa os 45 anos seguintes viajando e pregando os conhecimentos que ele adquiriu nesse processo de descoberta. A essência da filosofia do Buda está no reconhecimento de que a dor e o prazer são causa de sofrimento. Então a gente deve fugir de tudo que nos coloca nessas situações. O prazer, por exemplo, gerado pelo dinheiro, pela vaidade, pela volúpia, é apenas uma ilusão. Quando a gente alcança esse prazer, ele rapidamente é substituído por um novo desejo. E se a gente não alcança, ele se torna fonte constante de dor. Num caso ou no outro, a gente está sempre sofrendo. Por isso que a gente tem que fugir, digamos assim, dessa dimensão do próprio sofrimento, que é uma característica da própria existência. O budismo se volta então para o controle da mente, tanto quanto para o controle do corpo. E essa prática conjunta parte da tese da aceitação da transitoriedade da vida, que é uma coisa que deve servir de estímulo e não como fonte de angústia, de desespero, né? Entender que a vida é efêmera, que ela é transitória, que a gente morre, que a gente deixa de existir e encarar isso com naturalidade. Dessa forma, percebendo que a vida é transitória e efêmera, a gente vai diminuir, e o ideal é que a gente não tenha, de fato, apego nenhum a ela. E para conseguir isso, o Buda ensinou 4 verdades. A primeira verdade é que o mundo está cheio de sofrimentos, a essência do mundo é o sofrimento. A segunda verdade é que o desejo é a causa desses sofrimentos. A terceira verdade diz que o sofrimento pode ser evitado se a gente eliminar o desejo. E a quarta verdade diz que para se atingir um estado de tranquilidade, ou seja, para se eliminar o desejo, a gente deve seguir o caminho óctuplo, a percepção correta, pensamento correto, fala correta, comportamento correto, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta, concentração correta. A minha ideia não é destrinchar aqui cada um deles, mas o importante é entender que todo esse processo, que é um processo de busca de eliminação do desejo e, consequentemente, do sofrimento, todo esse caminho se estrutura a partir do conceito de caminho do meio. É preciso, na essência, isso é o que o Buda quer dizer, é preciso evitar os extremos. Por exemplo, é necessário evitar o extremo da indulgência para o desejo do corpo. Então, para querer muito, querer demais e viver extremamente em busca do prazer, é necessário evitar isso.
Mas também é necessário evitar o extremo oposto, que é renunciar à vida torturando sem necessidade o próprio corpo. Então é possível encontrar um meio termo. Ao seguir o caminho do meio, a gente se encaminha também para a negação do eu, para a fuga desse excesso de individualidade que também gera o sofrimento. Tudo está ligado aí à ideia do desejo. O objetivo da vida humana, então, nessa perspectiva, é romper com o samsara, que é o ciclo de vida, morte e reencarnação. E a gente faz isso por meio do nirvana, que é o processo de apagar-se, de não ser mais. Ou, se a gente quiser pensar de outra forma, de se tornar um espírito livre, de não mais reencarnar. E aí eu acho que é interessante a filosofia budista porque mais do que uma filosofia abstrata que procura entender a realidade, ela é uma filosofia que se encaixa na linha de outras que se propõem o objetivo de identificar qual é o caminho para o viver bem. Então uma filosofia essencialmente de uma discussão prática, de uma discussão sobre o viver e sobre o agir. Bem, essa é a discussão que eu queria trazer hoje, espero que você tenha gostado. É uma apresentação bem rápida, é claro que o budismo tem muitos outros elementos, mas é uma discussão rápida que eu acho que é interessante porque foge um pouco também da linha do que a gente pensa comumente sobre filosofia a partir dos autores da filosofia ocidental, como se não houvesse um pensamento filosófico reflexivo em outras culturas, em outras circunstâncias. Bem, é isso. Esse tema veio para mim por sugestão do Johnny, que assiste aqui o canal, o Conexão Filosófica. Se você tiver sugestão de algum outro tema também que você queira ver aqui no canal, pode passar para mim, pode ser nos comentários dos vídeos, ou então me mandando um e-mail, que é contato@marcosramon.net. Agradeço demais a sua atenção aqui e é isso. Até mais. Tchau.